Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kickoff, agora para uma reflexão, uma análise em relação ao que se tem passado no nosso futebol português. Muito ruído, muita controvérsia, muita polémica, muita guerrilha surda no ar, alguma não tão surda quanto isso, e era importante que nós conseguíssemos, se calhar, refletir um pouco sobre as variáveis do jogo, o que é que se está a passar e, eventualmente, como é que podemos melhorar. Eu não queria deixar nada de fora, nem ninguém de fora, e, portanto, esta opinião é a minha opinião. É a opinião que eu tenho direito a ter, permito-me essa vaidade, por força dos 30 anos de carreira que tenho e, obviamente, da experiência que tenho muito próxima deste fenómeno. Não é uma verdade absoluta, não tem que coincidir com a vossa visão, obviamente, mas é, de facto, o meu ponto de vista em relação a algumas situações que tendencialmente crescem na reta final dos campeonatos, quando tudo se começa a decidir. Eu queria começar, obviamente, pelos árbitros, porque, primeiro, não quero ser acusado de corporativismo e, depois, porque essa não seria a forma de estar para um ex-árbitro, a forma correta de estar. É preciso olharmos para o nosso umbigo antes de apontar o dedo aos outros. E, de facto, há aqui algumas coisas a dizer. Primeiro, os árbitros têm medo de arbitrar os jogos que envolvem Benfica, Porto e Sporting. E isto deve ser dito de forma clara. Ora, esse não é o medo consciente, não é o medo sentido de uma forma racional, mas é o subconsciente todo que, de cada vez que tem que dirigir um desses jogos, seguramente afeta a lucidez e o discernimento. Porquê? Porque hoje em dia as reações posteriores a um jogo menos conseguido que envolva uma dessas três equipas são enormes, são estratosféricas. Hoje em dia, os lances são analisados à lupa, todo o mediatismo de um trabalho, de um jogo é olhado sob o ponto de vista da arbitragem, o eventual prejuízo, o eventual benefício. De cada vez que um árbitro arbitra um clube grande, os outros dois estão muito próximos a tentar controlar aquilo que se passa para depois entrarem em processos de queixa, de vitimização, contagiando a opinião pública, contagiando as pessoas, fazendo vender jornais, dando audiências a programas televisivos. E, de facto, essa pressão é uma pressão muito grande, porque afeta muito mais do que a competência técnica. Afeta o seu bem-estar emocional e até a sua segurança, a segurança da sua família, porque muitas vezes o day after destes jogos pode ser muito, muito difícil e até perigoso. Portanto, não é fácil arbitrar num contexto destes e esse receio faz com que muitas vezes os erros aumentem. A resposta para isto é muito simples. Os árbitros têm que ter uma estrutura forte que os defenda, que os proteja ativamente, para se sentirem legitimados para arbitrarem com mais tranquilidade, com mais serenidade e, obviamente, quem está mais sereno, quem está mais tranquilo, quem está mais lúcido para a função, erra menos. É tão simples quanto isto. Na minha opinião, falta, eu diria aqui por uma grande omissão, um apoio mais evidente aos árbitros, um incentivo maior por parte das estruturas para que, de facto, os árbitros possam estar mais tranquilos. Isto não invalida que, de facto, continuem a ser cometidos erros que, independentemente dos exageros exteriores, sejam de facto reais. Há situações de jogo que em alta competição não podem acontecer. Os árbitros têm estado mais desconcentrados do que muitas vezes deveriam estar, e lá está, por medo subconsciente ou não, a verdade é que cometem alguns erros que são inadmissíveis quando, hoje em dia, há uma coisa chamada videotecnologia e videoárbitro. E o que nós vemos muitas vezes é um grande desfazamento de decisões, de intervenções, ora não intervindo em lances claros, ora fazendo uma intervenção em lances que não justificam a intervenção de acordo com o protocolo, e tudo isto descredibiliza, tira a confiança das pessoas e, obviamente, aumenta o ruído exterior. Portanto, aqui a cota parte de responsabilidade também para os árbitros. Não esquecer que, como nos jogadores, nos treinadores, isto é muito evidente também em quem está em campo, nos dirigentes e em qualquer outra área de atividade, a experiência, a competência e a sensibilidade são diferentes de uns para outros. E a verdade é que na arbitragem há árbitros mais competentes do que outros, há árbitros mais experientes do que outros e há árbitros com mais sensibilidade para a função do que outros. Arbitrar não é apitar. Apitar é conhecer as leis, chegar ao campo e exercê-las como se tivessem um livro debaixo do braço. Arbitrar é uma coisa muito mais vasta, muito mais ampla, que implica inteligência emocional, até uma dose avançada de psicologia relacional em relação às emoções diferentes que têm em campo, os vários jogadores com as suas várias personalidades, com os seus momentos de jogo difíceis, a vencer, a perder, a sofrer pancada, a desgastarem-se fisicamente. Tudo isso deve ser gerido com muita atenção, com muita sensibilidade,
fazendo prevalecer as regras do jogo, e isso requer, de facto, capacidade intelectual, emocional, serenidade, conhecimento das regras, personalidade, firmeza, e a verdade é que nem todos os árbitros têm essas condições. É também verdade que nem todos os jogadores e nem todos os treinadores as têm. É também mais do que verdade, e isso parece-me óbvio, que muitos dirigentes também não as têm, e portanto nós temos neste momento um futebol jogado em campo que é equilibrado na mediania e em que estão todos bem uns para os outros, mas há de facto margem muito grande para evoluir. Outra das coisas que me parece agora cada vez mais evidente, sobretudo com o escrutínio televisivo, é alguma batota reiterada e sistemática que alguns jogadores que estão claramente referenciados temam em fazer. E nós continuamos a ver jogadores que querem enganar o árbitro, querem enganar até os próprios colegas e os adeptos, porque em campo eles também são enganados, com simulações que são absolutamente grosseiras, com contactos que eles próprios promovem para depois caírem de forma absolutamente ridícula e teatralizada. E isto tem que ser dito porque é verdade. Há vários jogadores referenciados de várias equipas e não apenas das grandes, porque eles existem em todas as equipas, numas mais do que outras, que têm uma tendência muito grande para querer vencer através da batota. E por muito que se possa dizer que faz parte do jogo, que nós temos que fazer o que é possível, que isto são situações normais de jogo, não são. São falta de ética, falta de controlo moral da própria atividade, porque quando um jogador simula uma agressão na cara, quando nem sequer sofreu nenhum toque ou sofreu um toque nas mãos, ele está a criar para o seu adversário, que é um colega de profissão, uma situação que o pode levar à expulsão de uma forma injusta. Quando ele cai na área, depois de um toque que ele próprio provocou e que não foi suficiente para o derrubar, e depois jura por tudo que é penalti, ele está a aldrabar, ele está a mentir e ele está a fazer batota. E quem faz batota devia ficar de fora do jogo até perceber que o jogo tem integridade e deve ser respeitado dessa forma. Não basta cumprir as regras, não basta ser esperto, a chico espertice não é para o futebol e é pena que hoje em dia já tenhamos normalizado essa prática. As leis de jogo são muito fracas neste aspecto. Qualquer simulação batuteira que fosse evidente deveria valer a expulsão e a suspensão de um jogador por vários jogos. Porquê? Porque isso seria absolutamente profilático, pedagógico. O jogador que o fizesse e que percebesse o peso da sanção seguramente não voltaria a repetir, mas infelizmente as leis de jogo são muito permissivas, o VAR não pode intervir em simulações, o árbitro tem uma percepção em campo que muitas vezes não é certa porque ele também é enganado. E aqui no futebol há uma coisa muito engraçada. O enganado é quase sempre o mal da fita. O enganador é o profissional que fez o seu trabalho. Está tudo errado para que os árbitros arbitrem bem e sejam mais competentes. E repito, têm muito que trabalhar nesse aspecto ainda. Também têm contato com jogadores que sejam éticos e que ganhem pela sua valia desportiva, não pela chique expertise que tantas vezes insistem em fazer. Nós estamos atentos, nós vemos as imagens, nós vemos o olhar que eles fazem muitas vezes, como quem diz, conseguir enganar o árbitro. Vemos as mãos na cara quando os contactos são noutra parte do corpo. Vemos as quedas absolutamente disparatadas nas áreas. E por muito que o árbitro seja enganado em campo, nós todos percebemos que aquele profissional, se o faz sistematicamente, não é tão profissional quanto isso. Fica o alerta também para eles. Os treinadores, por último, os últimos, os 3 agentes em campo. Ora bem, tem uma missão dificílima. A verdade é que as diferenças de orçamento entre os 3 clubes grandes em Portugal e todos os outros são gigantes. E isso obriga muitas vezes, por uma questão até de sobrevivência contratual, porque os treinadores estão sempre a prazo. E isso é um desgaste muito grande que sentem sobre os seus ombros. Obriga-os, obviamente, a expedientes de sobrevivência, a lutar pelo pontinho, numa espécie de vale-tudo. Portanto, muitas vezes são eles que não desincentivam os seus próprios jogadores a perderem tempo. Pelo contrário, o guarda-redes fica no chão, toma mais minutos e mais segundos para fazer os recomeços de jogo, os lançamentos, vem para a substituição mais devagar. Tudo isso é compreensível numa espécie de tal sobrevivência, mas continua a ser anti-jogo. E tantas vezes os treinadores queixam-se do número de faltas marcadas pelos árbitros porque quebram o ritmo de jogo. Muitas vezes eles têm a responsabilidade direta de não travarem essas falhas dos seus jogadores, porque eles é que são os comandantes, e no dia em que eles disserem não há antijogo na minha equipa, os seus jogadores obedeciam. Portanto, quando não obedecem, é porque estão legitimados, ainda que por omissão, a fazê-lo. Vamos todos refletir um pouco sobre isto. Árbitros, jogadores e treinadores têm, de facto, muito para fazer para melhorar o jogo. Não há ninguém que resista cá fora a tentar valorizar o espetáculo, a vender esta indústria como cada vez melhor, para que possamos seduzir melhores jogadores, mais patrocinadores e atrair mais pessoas, se em campo os 3 atores principais, repito,
árbitros, jogadores e treinadores insistirem em terem um conjunto de práticas que não são condizentes com aquilo que se espera em alta competição. Dito isto, palavra final para os dirigentes, que continuam ainda muito a achar que todos nós somos, obviamente, estúpidos, porque esta é que é, obviamente, a única expressão que me ocorre, quando sistematicamente apontam erros ou alegados erros a favor dos adversários, omitindo deliberadamente aqueles que os beneficiaram. Pode haver até épocas em que uma equipa pode ter mais razões de queixa do que a outra, mas, meus amigos, os clubes grandes são sempre os mais beneficiados pelos erros de arbitragem, porque eles têm um caudal ofensivo muito maior, têm mais situações nas áreas e lá está, há o tal receio subconsciente dos árbitros que muitas vezes na dúvida pode fazer com que decidam a favor e não contra. E isto é que é verdade, isto é que deve merecer reflexão, isto deve ser dito claramente, sem apontar o dedo a ninguém em termos de premeditação, não se trata disso, mas apenas para refletirmos sobre isto. Gostava muito que as comunicações dos clubes fossem muito mais fortes a valorizar o seu produto do que a criar ódio em relação ao produto do seu rival desportivo. Acho que é uma estratégia péssima que contribui apenas para incendiar as pessoas, já de si muito influenciadas, e deixem-me que vos diga também, com uma cultura desportiva fraquíssima, do pior que se vê na Europa. Portanto, isto é um coquetel explosivo para que as coisas nunca corram bem, é um coquetel que se repete todos os anos nesta altura do campeonato, e as estruturas maiores do futebol, a Federação, a Liga, nomeadamente a Liga, porque obviamente tutela o futebol profissional, tem aqui que olhar bem para este fenómeno, daquilo que se passa dentro do campo, não apenas para o que acontece lá fora. É muito importante o que existe cá fora, é mais importante o que acontece nas quatro linhas e convém não esquecê-lo. Fica a opinião, vale o que vale, até à próxima.